Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então vamos iniciando aqui a análise do índice Bovespa, que hoje teve um dia espetacular. Fechou em alta de 3,33%, cotado a 171.816 pontos. Então, foi a maior alta do índice desde abril de 2023, tá? Pelo que eu andei vendo aí nos noticiários. Ou seja, a maior alta diária em quase 3 anos. O índice fechou realmente em topo histórico, disparou, né? Fechou acima aqui da região dos 170 mil pontos. Tendência de alta, clara, né? E inequívoca aqui. Então, o índice aí realmente teve um dia aí fora da curva. Praticamente aí ninguém hoje perdeu dinheiro na bolsa, né? Bom, agora analisando aqui os ativos que compõem a carteira do canal, começando aqui com o Banco do Brasil, que fechou o dia de hoje em alta de 3,99%, cotada a R$ 22,40. Então, com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando aí o início de uma tendência de alta. Além disso, os preços fecharam acima da média móvel de 200, que é um bom sinal. Tá? Vamos ver se amanhã se confirma o rompimento dessa região aqui de resistência. E além disso, houve o rompimento desse triângulo aqui, né? Ele estava vindo com topos descendentes. Então, podia indicar, né, caso os preços perdessem essa região de suporte na casa dos R$ 21, poderia vir corrigir até os 20. Mas aconteceu justamente aquilo que a gente desejava, né, que era o rompimento aqui desse triângulo, né, desses topos descendentes, indo testar então a média móvel de 200 períodos, que pode indicar aí, caso se confirme, né, esse rompimento da média móvel de 200, pode indicar então uma recuperação mais forte aqui em Banco do Brasil, tá? Vamos ver como que o papel vai se comportar amanhã e na sexta-feira, para a gente poder ter uma visualização mais clara disso. O meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 23,83. Vamos seguir agora para o Banco Banrisul. Fechou o dia também com uma forte alta de 3,69%, cotado a R$ 17,12. Tendência de alta, rompeu aqui uma região de resistência. Tá? Próxima região de resistência, se a gente olhar aqui no gráfico, não tem. Tá? Ele rompeu, pelo menos aqui no gráfico diário, ele rompeu essa região aqui dos 16,77. Tá? Vamos colocar aqui um intervalo mais longo, de repente aqui um mês. Acho que o Banrisul está em região de topo histórico mesmo, tá? Pelo menos desde 2007, tá? Ele rompeu então com essa alta de hoje. Essa máxima aqui na região dos 16,80. Então, isso indica, né? Agora que o papel está negociando em regiões aí até então nunca antes alcançado. Então fica difícil agora a gente estabelecer uma região
de suporte e resistência, seria mais para uma projeção aí de Fibonacci, né? Mas de um modo geral a gente observa aqui, né, média móvel de 9 períodos virado para cima, então a tendência de alta. Vamos ver até onde que vai agora o Banrisul nessa pernada aí. O meu preço médio está em R$ 11,41. Seguindo aqui com o banco BMG, fechou o dia também com uma forte alta de 4,91%, cotada a R$ 5,34. Tendência de alta. Rompeu aqui essa região de resistência na região aí dos 5,22. Meu preço médio está em R$ 4,10. Se a gente olhar no histórico também aqui, vou botar o gráfico mensal. Ele está na maior alta, no maior patamar desde fevereiro de 2020, tá? Se a gente olhar aqui, desde a semana ali do dia 10 de fevereiro de 2020, então, que o banco BMG não negociava nessa região aqui dos 5,30 e poucos, tá? Acredito que tem chances de nas próximas semanas vir testar aqui a região que eu imagino que seja o topo histórico, tá? Na região aí dos 6,20 mais ou menos. Então o banco BMG performando aí muito bem também. Vamos adiante aqui. Banco ABC Brasil. Fechou o dia em alta aí de 3,28%, cotada a R$ 24,85. O papel também está em tendência de alta, né? Rompeu aqui essa região de topo anterior, que era uma região de resistência. E meu preço médio está em R$ 22,34. Olhando aqui no histórico, o Banco ABC está numa região de topo histórico, pelo menos desde 2007, tá? Então o papel vem performando aí muito bem, assim como os demais bancos. No dia de hoje, inclusive, rompeu aqui esse marcador que eu coloquei, né, de R$ 24,65, que é o meu preço teto, tá? Nessa ação. Ou seja, enquanto os preços estiverem acima de R$ 24,65, eu não pretendo fazer novas compras aqui em Banco ABC Brasil, tá? Só quando os preços estiverem abaixo aqui dessa região eu farei novos aportes. Bom, então seguindo aqui para a planilha de controle aqui dos ativos, considerando o fechamento de hoje, eu ainda continuo com prejuízo aqui de 6% em Banco do Brasil, mas nos demais papéis eu estou com um lucro, tá? 50% de lucro aqui em Banrisul, 30% em Banco BMG e 11% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um lucro aí de 1%, dá R$ 97,00 positivos. Então, com essa alta expressiva de hoje, a carteira que estava dando prejuízo até ontem, voltou depois de muito tempo, tá, a ter aí um lucro. Isso considerando apenas a variação entre o preço de fechamento e o meu preço médio dos papéis. Se eu considerar daí os proventos recebidos pelas empresas, eu tenho a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou bem melhor, tá? Estou com uma rentabilidade negativa de 2% em Banco do Brasil. E nos demais papéis aqui com uma rentabilidade bastante positiva, né? 60% de rentabilidade em Banrisul, 39% em Banco BMG e 14% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando uma rentabilidade de 6% e dá R$ 392,00 positivos. No dia de hoje, não recebi nenhum provento, tá? Então, considerando o fechamento das cotações de hoje, a carteira encerrou essa quarta-feira com um patrimônio de R$
R$ 551,96, que dá uma variação positiva de 4%. Então, hoje o meu patrimônio aumentou R$ 252,19. Já o Ibovespa subiu 3,33%. Então, o alfa da carteira ficou positivo em 0,67%. Então, hoje é um dia realmente espetacular, tanto na bolsa quanto aqui para a carteira. Tivemos um resultado realmente muito positivo. Além disso, chama atenção o alfa da carteira positivo, apesar da alta expressiva do índice Bovespa, né? A nossa carteira conseguiu performar melhor que o índice. Isso puxado principalmente pela performance aí do Banco do Brasil, né? Que subiu bastante forte hoje. Conseguimos estabelecer um novo recorde de patrimônio aqui na carteira, chegando aí à região dos R$ 6.500, superando então o recorde anterior que havia sido alcançado inclusive no dia de ontem. Tá? Então, pelo segundo dia seguido, aí conseguimos bater um novo recorde de patrimônio. Tá? O Ibovespa, né, a maior alta desde 2023, ou seja, a maior alta desde que eu comecei aqui a investir na bolsa, né, desde quando eu comecei o canal. E em relação à variação da carteira, foi uma das maiores aí, desde pelo menos 14 de fevereiro, tá, de 2025, que foi inclusive o primeiro dia que eu gravei o vídeo no formato aqui da evolução diária da carteira do canal, né? Quando lá naquele dia a carteira se valorizou mais de 4%, tá? 4,48% para ser mais exato. Então, realmente foi um dia aí muito positivo para nós, tá? Claro, aqui tem os 12%, né? Só que aí, claro, leva em consideração o aporte que eu fiz, né? Os dias em amarelo aqui são os dias que eu fiz os aportes, então não dá para contar muito, né? Porque o aporte acaba pesando aqui na variação do patrimônio. Mas tirando os dias dos aportes, então a maior valorização até então havia sido alcançada lá no dia 14 de fevereiro. Vamos fazer aqui um levantamento, o máximo aqui 4,48, que foi justamente esse dia aqui do dia 14 de fevereiro. Então, pessoal, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.